Nós estamos recebendo a Ana Moema Evelyn, que é psicóloga maravilhosa, aceitou estar aqui com a gente hoje porque nós vamos conversar nesta sexta-feira sobre os seus limites, que muitas vezes você não sabe se expressar. Você chega no seu limite e você fica engolindo. Você já ouviu falar naquela história? Que quando você engole e vai engolindo, uma hora você estoura, você não tem nem valor para quem está do lado. Porque quando você estoura, você já está irado, você já está chateado, você já colocou as palavras que não era para você ter colocado. E o que a gente vem hoje falar para você? Nós trouxemos essa profissional para nos dar algumas dicas de como a gente pode aprender e como a gente pode reconhecer os nossos limites e expressá-los com clareza. Porque quando você percebe que tem um limite, eu acho, não sei se é assim, mas eu acredito que quando você percebe que você chegou no limite, você tem que ter muito cuidado até na hora de você conversar, se expressar, para que você não venha sofrer mais. E quando você passa desse limite, quando você for se expressar, já está numa confusão gigantesca. A gente vai entender como esse lado psicológico pode ser trabalhado e, ao mesmo tempo, como a gente consegue perceber esse limite e como a gente pode se expressar através desse limite. Porque ele pode trazer doenças? Pode trazer doenças, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Pode trazer doenças. A gente costuma explicar que o estabelecimento dos limites, ele é como se fosse um dos primeiros passos para a manutenção da nossa saúde emocional e para a nossa qualidade de vida também. Nós precisamos entender que nós temos limites estabelecidos, nós temos limites pessoais dentro de todas as relações, sejam elas relações pessoais, familiares, de trabalho. E quando eu falho no reconhecimento e no estabelecimento desses limites, eu acabo me colocando dentro de uma dinâmica que facilmente se torna abusiva, porque eu fico à mercê do limite do outro, à mercê da percepção do outro. Então, assim, a gente vai aproveitar esse momento, tem muita gente assistindo o nosso programa e a gente vai, de uma certa forma, tentar ajudar todos os lados, principalmente sobre o limite e como a gente deve se expressar, porque eu acho que hoje o maior problema de nós, né, seres humanos, é que muitas vezes nós passamos do nosso limite e quando a gente vai se expressar, a gente ou perde tudo, ou não existe uma empatia, né, e acaba todo mundo perdendo de um lado, perdendo do outro, seja na família, no relacionamento, no trabalho, em várias situações. E hoje a Moema veio para cá para nos ajudar, de uma certa forma, a reconhecer que limites são esses, até que ponto a gente pode chegar a esse limite e como a gente deve se expressar. Porque eu acho que hoje em dia até a forma de se expressar está totalmente errada, né? Isso, exatamente. Está errada porque primeiro porque a gente não reconhece tão bem as nossas emoções. Sim. Então eu começo a compreender os meus limites ao tempo que eu reconheço as minhas emoções e eu me conheço. Eu preciso entender que existe um parâmetro entre limite e necessidade. Os meus limites, eles estão muito relacionados também às minhas necessidades. O que eu necessito para viver? O que eu necessito para a minha rotina? O que eu necessito para a minha manutenção de vida? E o que eu necessito para a minha qualidade de vida, principalmente. Então, quando eu percebo bem e quando eu reconheço bem as minhas emoções, como eu sinto, como eu penso, e principalmente o que eu penso sobre mim, sobre o outro, sobre o futuro, a vida, eu começo a identificar mais claramente quais são as minhas necessidades e o que é preciso para a minha manutenção emocional. E esse reconhecimento emocional, ele é extremamente necessário para todas as questões da nossa vida. A partir do momento que eu me conheço bem, que eu entendo até onde eu consigo ir, e é importante destacar que limites, ele não tem um parâmetro igualitário. Cada pessoa tem o seu próprio limite. Então, assim, o que de repente para mim é possível, pode não ser para você. E isso vai desde o limite físico, emocional, desde as questões que eu suporto fazer ou não fazer, consigo lidar ou não. Mas isso eu só vou ter clareza quando eu paro realmente um tempo para eu me tornar esse diálogo individual mais íntimo, a ponto de eu realmente reconhecer as minhas emoções e entender quais são as minhas possibilidades. E aí uma das crenças, Manusa, que mais levam as pessoas a não reconhecerem, a não estabelecerem de uma forma assertiva os seus limites, é o medo de parecer ruim quando eu digo não. Então eu acabo gerando em mim uma culpa por precisar em algum momento dizer não. E um medo da rejeição, do abandono. Então eu começo a dizer sim, sim o tempo inteiro,
para que eu consiga ser aceita, para que eu não leve, para que eu não crie em mim essa ideia de que as pessoas vão pensar que eu sou ruim por, em alguns momentos, eu dizer não. Quando, na verdade, o reconhecimento e o não, ele é esse limite de proteção que eu preciso ter em relação às minhas relações. E isso se aplica desde, como eu falei, das relações familiares, as relações amorosas, de trabalho, as relações sociais. Porque quando eu vou cedendo o tempo inteiro, o outro vai entendendo uma mensagem. Se todas as vezes eu cedo e eu abro mão do meu limite, ou eu não converso e não explico como eu estou me sentindo naquela situação ou naquela relação, a mensagem que eu emito é: ok, pode avançar porque aqui está tudo ok. E muitas vezes eu estou recuando e deixando que o outro entenda isso, mas eu estou gerando em mim um nível de adoecimento. Nossa, você falou sobre várias situações da vida de várias pessoas, seja na família, seja no relacionamento ou até mesmo dentro do local de trabalho. Sim. As pessoas realmente vivem com medo. Medo de desagradar, medo de machucar, medo de ser tratado como irresponsável. Os medos estão aí. E geralmente quando essas pessoas chegam no limite, a palavra limite já está dizendo: basta só um passo para você fazer o impossível. E às vezes essa palavra impossível já está dizendo é impossível. Então você não precisa passar desse limite para muitas vezes agradar, para conquistar. Conquistar, a palavra é de saúde e não de doença, né? E aí quando a gente fala nesse lado de reconhecer os limites, o que a gente percebe? Existem pessoas extremamente fortes. Eu já ouvi falar, não sei se isso é algo de mito, mas é bom a gente falar sobre isso. Um depressivo. Às vezes eu já ouvi muito comentário do tipo dizendo assim: essa pessoa trabalhava tanto, essa pessoa lutava tanto, era uma pessoa tão guerreira, era tão guerreiro, era uma pessoa que não parava, era 24 horas trabalhando. E hoje eu vejo essa pessoa assim, depressiva. E, às vezes a gente ouve algumas pessoas dizer, geralmente, se isso for verdade ou não, nós vamos saber agora. A depressão acaba mexendo principalmente com aquelas pessoas de luta. Eu sempre ouvi muito isso. Não que necessariamente seja isso. Não que necessariamente seja esse o ponto. Mas eu te pergunto, se em algumas situações isso acontece, tem a ver com essa questão de passar do limite, principalmente para agradar, passar do limite dizendo sim o tempo todo, passar do limite tentando conquistar algo que é difícil de se conquistar, que é a perfeição dos olhos dos outros. Pronto. A depressão, assim como a grande maioria dos transtornos, né, de ordem emocional, mental, eles não têm um fator único, né? Sim. Então, assim, são uma série de fatores que se somam, né? Não chega a ser bem um mito, né? Não chega a ser bem um mito. Aí o que eu vou explicar é que muitas vezes nós assumimos ao longo da nossa vida uma demanda de papéis e de responsabilidades inúmeras. E nós vamos assumindo cada vez mais papéis, e nós vamos nos transformando e tentando corresponder de maneira satisfatória a todos esses papéis. E em muitos momentos eu acabo esquecendo a minha individualidade e as minhas emoções nesse contexto. E o que acontece muitas vezes é que ao tempo que eu vou deixando em segundo plano as minhas questões emocionais e individuais, eu vou gerando ali um acúmulo. E esse acúmulo que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, ele vai se transformando em algo muito grande. E chega um momento que o meu corpo, que as minhas emoções, elas vão gritar. Elas vão responder, às vezes, numa forma de adoecimento. Então, é importante a gente pensar que todas as vezes que eu desrespeito o meu limite, que eu desrespeito até onde eu consigo ir, eu ultrapasso aquilo ali na expectativa de corresponder ao outro, de não desagradar o meu chefe, de tentar parecer que eu dou conta de tudo, eu vou gerando uma sobrecarga emocional em mim. E essa sobrecarga vai se somando em todas as outras questões e aquilo ali vai gerar um esgotamento. E esse esgotamento vai abrir portas ou vai desestruturar alguma questão emocional que às vezes eu não consigo reverter. E eu acabo adoecendo. Hoje nós temos dentro do quadro, né, de adoecimentos, um transtorno que ele é recente, ele foi recente incluído, que é o que a gente chama de burnout, que é um transtorno de adoecimento emocional relacionado às questões de trabalho. Então, muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão desencadeando quadros de burnout porque elas não sabem reconhecer o momento em que elas precisam parar. E uma coisa que é muito comum se falar hoje e tem virado um alerta é que foi tão romantizada essa ideia de que nós precisamos ter uma rotina extremamente excessiva, de que a gente precisa dar conta de tudo, de que a gente precisa sempre ir um pouco mais.
que a gente se sente culpado quando a gente para, Verdade. que a gente se sente irresponsável quando eu descanso, que eu me sinto ruim quando eu preciso dizer não, porque se foi se entendendo que eu posso e que eu devo o tempo inteiro estar disponível, o tempo inteiro dar conta, que eu posso dormir pouco e trabalhar muito, que eu não preciso descansar, parar, que eu posso estar ali o tempo inteiro me movimentando. E isso sim é um mito. Isso sim é uma grande mentira que se construiu. A nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo também não foi projetado e não foi planejado para isso. A gente precisa parar também. Nossa, eu acho, Moema, que você estar aqui hoje, numa sexta-feira, conversando sobre um assunto tão sério como esse, porque eu considero sério. Todo mundo sabe que as palavras que estão na boca de todo mundo e que todo profissional que chega aqui fala é principalmente sobre estresse, principalmente sobre esse lado emocional. Eu sou uma profissional que eu comecei no rádio, do rádio continuei na TV, da TV continuei nas propagandas de televisão. Aí veio as redes sociais e, obviamente, com as redes sociais, nós temos os WhatsApps e nós temos outras tarefas. Por exemplo, a mulher é uma pessoa que trabalha, muitas vezes sendo mãe, é o pai, é a mãe, é a dona de casa, é a filha mãe, muitas vezes, é o filho, né, pai, muitas vezes, e além de tudo isso, tem que dar conta do trabalho de fora, tem que dar conta do ensino dos filhos, tem que dar conta de estar sendo 1001 utilidades para se fazer diante de um mundo que aí está provando tantas coisas de que tem que ser eficaz. E aí, quando você toca nesse assunto, é muito bom eu dar um exemplo relacionado a mim, porque muitas vezes você pensa que o teu corpo aguenta. E é nesse momento que você muitas vezes é confundido como irresponsável. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quem está do outro lado. Porque você precisa dar umas recuadas de vez em quando para você descansar psicologicamente, para você dar um tempo. As pessoas hoje em dia, Moema, elas têm um costume de dizer o seguinte: se você não responde no mesmo minuto uma mensagem do WhatsApp, é porque você, para os namorados, não ama mais, tá pensando no que, tá fazendo o quê, provavelmente algo errado, nunca pensa que a pessoa está... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gravo com o celular. E às vezes gravo um texto que está no WhatsApp. Então, provavelmente você vai me ver online ou não. Então, 1001 situações acontecem. Você tem várias ferramentas no celular, mas de repente você não quer nem fazer nada com aquelas ferramentas. Então, a gente está falando uma coisa muito séria, porque as pessoas estão trabalhando de uma forma incansável e imaginando que você é um robô. E dentro, seja da empresa, de um relacionamento da família, tudo tem limite. E muitas vezes, quando você vai demonstrar esse limite, ainda tem aquela outra história. Se você não quer, tem quem queira. E a história não é bem essa, porque eu acho que a gente acaba perdendo boas pessoas, nós acabamos adoecendo boas pessoas, nós trazemos doenças para boas pessoas. E, gente, isso eu estou dando exemplo porque, graças a Deus, está tudo bem. Mas chega uma hora que o psicológico não aguenta. E você tem que dizer não. E até na hora de dizer um não, muitas vezes você já está tão no teu limite que o seu não entra errado. A tua conversação, tua forma de se expressar, o outro também está estressado, está no limite dele e não entende. Aí eu queria que você falasse como a gente pode ajudar quem está do lado de lá e quem está do lado de cá também. Ambas as partes em seus limites. Como a gente pode se expressar num momento como esse? A gente sempre fala que nós precisamos conhecer as nossas emoções a ponto de reconhecer até a minha comunicação. Então, a minha comunicação, ela está muito alinhada com a forma que eu sinto e que eu penso. Então, quando eu desprezo esses aspectos do reconhecimento das minhas emoções, eu vou também verbalizar e falar de uma forma desorganizada. Então, eu passo a ter às vezes até confundida, né? Confundido. Isso, eu passo a ter uma comunicação que ela pode parecer agressiva, ou eu assumo uma postura extremamente passiva por receio de não saber mais como falar. E eu preciso entender que a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a me ouvir enquanto eu falo. Então, eu preciso me ouvir. Você tem ciência, você percebe como você fala e aprender a treinar. Porque o não, ele é necessário, o não é um limite protetor na nossa vida. Então, eu posso começar a exercitar esse não
nas pequenas questões que às vezes eu não consigo dizer, como por exemplo, hoje eu não posso, eu não estou afim, eu não consigo, hoje eu estou cansada, eu preciso descansar. Ou de repente pensar, poxa, por que todas as vezes eu preciso ceder e você também não se dá esse limite de às vezes ceder? Quando eu não estabeleço limite, eu até me exponho de uma forma desnecessária. Porque o outro vai estar ali testando o limite dele e eu estou sempre recuando, então alguém vai avançando. Uma hora vai virar confusão. Isso, exatamente. Então eu preciso ir colocando aos poucos esses nãos e esses limites para que eu não acumule e quando eu venha falar seja num momento de estouro. Então, assim, de uma euforia, onde eu já não tenho mais um controle, já de algo descompensado. E aí eu só vou conseguir fazer isso quando eu primeiro entender e assimilar muito claramente essa ideia de que o não, ele não é algo negativo e que ele pode ser algo positivo para a minha construção de vida. E eu começar a estabelecer esses limites nas pequenas questões diárias, dentro da minha convivência, até mesmo dentro do meu trabalho, quando vem uma exigência exagerada ou então os profissionais liberais, por exemplo, que não conseguem entender que eu preciso parar, eu preciso ter um horário de trabalho. E eu começar a dizer, pronto, eu respondo meu WhatsApp até 7 da noite, de 7 da noite em diante eu preciso desligar daquilo ali, descansar, e no outro dia, 7 horas da manhã eu retomo. Então são pequenas ações que eu vou colocando. E quando eu vou conseguindo estabelecer esses pequenos passos, eu vou fortalecendo a minha autoestima, fortalecendo o meu reconhecimento de limites e aos poucos eu vou conseguindo ampliar para outras questões. Quando eu não tenho eu não tenho muita habilidade com a comunicação, com a fala, eu preciso treinar. A comunicação também é treinada. Então eu preciso ir fazendo isso. Só uma pontuação, Vanusa, que eu gosto de explicar, é que a psicologia, ela é muito honesta em dizer e em reconhecer que nós, seres humanos, nós somos sim, pessoas que têm dentro de si uma potência que pode ser explorada e desenvolvida. Mas a psicologia é muito honesta em dizer que nós não somos incansáveis, que a gente não vai acertar o tempo inteiro. E ela sempre faz um convite para que a gente faça um processo inverso do que muitas vezes nós somos ensinados e estimulados no mundo. Então nós crescemos e nós aprendemos que a gente tem que o tempo inteiro estar fazendo coisas externas, que a gente tem que estar correndo o tempo inteiro, que a gente tem que alcançar o máximo de coisas, que a gente não pode parar. E o processo terapêutico, a terapia, ela é um processo que faz exatamente o inverso. Ela te chama para parar e fazer um processo inverso, te dizer assim, para um pouco o externo, faz uma caminhada contrária agora para dentro de você. Muito bom quando você fala isso. Inclusive, eu vou puxar para os psicólogos algo muito interessante. Nos últimos tempos, a psiquiatria tem trabalhado muito que algumas situações clínicas são trabalhadas de uma certa forma com terapias. Nunca se procurou tantos psicólogos como nos últimos tempos. Mas o que a gente não pode deixar de lembrar é que são seres humanos que te ajudam a encontrar a oportunidade de você entender muitas vezes seus pensamentos que ficam ali e que te colocam em situações difíceis. Beleza, mas estes profissionais também nos últimos tempos, eles estão também precisando de apoio. Não pense que porque você está com um psicólogo que ele não tem que também ter o apoio de outros psicólogos, de outras pessoas para ajudar. São problemas que você leva, mas que esses profissionais também precisam desse apoio. Esse descansar, esse limite é na nação. Profissionais que estão ali também têm seus limites. Limites estes muitas vezes não são nem respeitados, por incrível que pareça, até pelos próprios clientes, pacientes. E eu digo isso assim de uma forma bem clara, gente, porque nós precisamos de pessoas boas que possam nos ajudar a nos encontrar e a poder se entender. Olha o que ela falou, um não vai dar. Eu estou muito cansada. Nesse exato momento eu não estou preparada. Não, nem adianta porque eu não vou fazer. Tem uma diferença. Olha o que ela falou na forma da gente se expressar, mas se você já passou do seu limite, qualquer conversa, qualquer forma que você fosse expressar, vai ser um desaforo. E dependendo de quem está recebendo, vai ser o fim de tudo. E aquilo pode te adoecer. E adoece mesmo, não é? Adoece. Quando a falta de reconhecimento dos meus limites e das minhas emoções me levam a um adoecimento. E às vezes você pensa que não,
mas o corpo vai responder sem você menos esperar. E às vezes ele vai responder de outras maneiras também, que nem é o que você esperava, imaginar. Por exemplo, de repente você vai desencadear uma questão, um adoecimento, uma gastrite, uma queda de cabelo excessiva, um problema de pele, e você não vai entender, poxa, uma pressão alta. Uma pressão alta, algo nesse sentido, e você vai pensar, mas por que isso aconteceu? Porque de repente você não reconhece os seus limites emocionais e o seu corpo vai achar uma forma de gritar. Foi um acúmulo, né? Foi porque esses limites, eles vão buscando mais e puxando mais e mais. Então, assim, você vai... É como se fosse um recipiente que vai se enchendo, uma hora começa a transbordar. Exatamente. E aí, às vezes, você não consegue segurar, né? Tem situações, mas eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Você já passou do teu limite. E o interessante é a gente reconhecer o nosso limite. Então, já começa daí. Para que você não venha chegar ao ponto de se estressar e perder as oportunidades boas da vida, né? Exatamente. E uma forma de você iniciar, se você não tem essa habilidade, é buscando uma terapia, de repente. Então, busca um profissional para te auxiliar. Começa a tirar um tempo realmente de cuidado individual, ainda que seja um processo que é aos poucos, mas começa, porque você precisa ir aprendendo a perceber essas questões e estabelecendo e levando isso para todos os aspectos da sua vida. Sempre expressar o que está sentindo, o que está demais, que chegou no limite. Eu sempre falo e reforço isso nas minhas aulas, nas palestras, que sentimentos, eles precisam ser expressados da maneira correta. Eu preciso aprender a expressar os meus sentimentos da maneira correta, que é uma maneira assertiva. É falar de sentimentos sem ser tomado por ele. Eu posso dizer, Vanusa, eu não estou bem com você, o que você fez me magoou. E é diferente de eu te agredir porque você me magoou. É te dar a oportunidade de pensar e de reconhecer sobre o que você fez e sobre como eu me senti diante daquela situação. Que é diferente de eu gritar, agredir, xingar. Já passou do limite aí, né? Exatamente. Já passou do quando limite. você fala, você está falando de limite. Isso. E quando a gente chega a esse ponto, são limites que já não estão mais ali. E sinceramente falando, se tem algo acontecendo, começa logo a expressar, começa logo a dizer, de imediato, se você se preparar para esse momento, mesmo que o outro estoure, você vai estar preparado até para esse momento, né? Exatamente. Muito bom. Gostei muito de estar aqui batendo esse papo com você numa sexta-feira, que muita gente já espera a sexta-feira chegar e já diz assim, ai, como eu gosto da sexta-feira, final de semana. Eu sou de uma época que as pessoas diziam o seguinte, nossa, ainda bem que a segunda chegou. Final de semana estava cansativo, eu queria que a semana iniciasse logo para eu correr para a luta. E está sendo o contrário. As pessoas estão querendo que a sexta-feira chegue, nem é para curtir a sexta-feira, muitos para descansar. Para descansar. Ambos são importantes. A gente sempre explica que todas as áreas da nossa vida são importantes. Verdade. Trabalhar é importante, mas descansar também é extremamente E de fundamental. forma prazerosa, né? Com certeza. Esse prazer, ele tem que existir. Moema, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com a Moema, vai aparecer o Instagram dela aí na telinha. E ela vai reforçar, porque de repente você está vendo e não está ouvindo. E muitas vezes você está ouvindo, mas não está vendo. Por isso que a gente dá as duas situações. Exatamente. O seu Instagram é? @psi, Ana Moema Evelyn, assim como está aí na tela. Obrigada, tá? Eu que Seja agradeço. sempre bem-vindo ao nosso Obrigada. programa.